Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Rogers, professor responsável pela disciplina Matemática, Contextos e Estratégias de Ensino e Aprendizagem. E nessa videoaula nós vamos estudar a nossa segunda unidade do módulo 3, intitulado O Ensino de Matemática e os Sistemas e Estudos em Avaliação da Educação Básica. Nós vimos na videoaula anterior, mais especificamente na unidade 1, alguns projetos nacionais, alguns programas nacionais que nos inspiram e, de certa forma, norteiam também o ensino de matemática ou a forma como o ensino é pensado, é estruturado em termos de abrangência nacional. E nessa videoaula especificamente, a gente vai ver alguns sistemas de avaliação que também são formas de monitoramento do alcance daquelas políticas, dos programas, dos projetos apresentados na videoaula anterior. Então, a gente vai ver que esses sistemas de avaliação, eles têm um objetivo maior, que é justamente colaborar com os processos de monitoramento, de verificação do alcance, né, da política pública em si, e também isso pode ser pensado como um balizador para a nossa própria atuação individual na sala de aula. Então, de maneira indireta, a nossa atuação docente também é afetada pelos próprios resultados dos sistemas a partir do desenvolvimento e alcance das políticas públicas que estão sendo praticadas atualmente no nosso país. Então, nessa aula, nós temos o objetivo de aprendizagem, que é compreender o papel e a relevância das avaliações em larga escala. A gente vai ver o SAEB, o PISA, o TIMSS, na área da matemática, analisando suas metodologias e resultados para fortalecer práticas pedagógicas e promover a melhoria contínua do ensino da matemática no ambiente escolar. Então, conforme foi apresentado, a gente vai estudar cada um desses sistemas de avaliação, nacional e internacional, porque eles acabam influenciando a nossa prática docente na sala de aula, ou, em outras palavras, eles acabam trazendo resquícios, né, das políticas que chegam até nós dentro da escola. Então, a gente vai olhar para cada um desse sistema no âmbito da matemática, né, que são sistemas que podem, inclusive, e abrangem, na verdade, outras disciplinas de interesse. Bom, a temática da avaliação, por si só, ela é uma área transdisciplinar, porque ela faz conexões, estabelece alguns elos, né, de conexão com as mais diversas áreas do conhecimento, porque avaliar é preciso, principalmente quando a gente está tratando, né, de políticas públicas, de práticas públicas que são financiadas por recursos públicos. Então, é mais do que esperado que o gestor que trabalha com essa área pública, ele deva, no primeiro momento, né, após implementar a sua política, justamente monitorá-la e avaliar o alcance dessa política em si. Então, pensar em avaliação da educação é, por si só, uma temática bastante exclusiva, né, dentro da educação brasileira e mundial também, mas também nós podemos pensar essa questão da avaliação da educação, né, em disciplinas de maneira mais isolada, mais segregada, né? Então, pensar, por exemplo, na língua portuguesa, na matemática, e o quanto que isso está contribuindo, né, para refletir na alfabetização de nossas crianças. E conforme nós já estudamos na aula passada, quando nós apresentamos os programas e projetos nacionais, a todo momento nós frisávamos que o Brasil, por si só, ele é ele representa, né, um grande desafio para implementar, monitorar, avaliar e propor novas políticas públicas, porque
ele é um país de dimensões continentais e que apresenta singularidades em cada uma de suas regiões, né? E isso, por si só, é desafiante porque a gente deve adaptar algumas práticas, algumas políticas dentro de cada uma dessas especificidades. Então, a pergunta principal que a gente coloca nesse momento é como avaliar a educação no Brasil, né? Todos nós concordamos que a educação é importante, ela é por si só uma política e deve ser avaliada também. Então, o governo brasileiro, né, ao longo de toda a sua história também, sabendo da importância da avaliação da política da educação, ele se preocupou também em promover alguns sistemas, algumas formas de monitorar e rastrear o alcance dessas políticas, né? Então, ele criou estratégias para que as políticas chegassem até a escola e reunissem, né, informações do desempenho desses estudantes, informações contextuais dos estudantes e de todos os segmentos que compõem a comunidade escolar, né? Então, dessa forma, ele acompanha a educação nos 4 cantos do país. E, na verdade, este é um grande o papel, né, do nosso sistema de avaliação da educação básica, a gente vai ver que é o SAEB, e que existe um órgão, né, dentro, né, uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, que cuida disso aí, que cuida dessas questões dos dados em políticas educacionais, né, de um modo geral. Então, só da educação básica brasileira, a gente tem cerca de 178 mil escolas e aproximadamente 47, 48 milhões de matrículas. Então, a gente já imagina todo o volume, né, de dados, de registros, de casos, de informação que a gente tem para processar e, a partir disso, a gente construir uma análise que permita fazer uma leitura geral, né, desses dados, o que esses dados podem estar nos informando. Então, para isso, né, o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ele constantemente, né, trabalha e cuida da organização, da sistematização, da divulgação daqueles dados que não são sensíveis, para que outros pesquisadores, outras pessoas interessadas no assunto, os entes federativos, as secretarias de educação, para que todo mundo se aproprie desses dados e, a partir disso, possa monitorar melhor, possa acompanhar melhor as políticas públicas, inclusive propor novas políticas de acordo com as suas respectivas regionalidades. Então, em nível nacional, nós temos o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, também conhecido popularmente como Prova Brasil, mas é um sistema bastante sistematizado, organizado, muito maior do que uma prova por si só, porque envolve outras questões que não somente a medição, né, do desempenho dos estudantes, mas sim incorpora outras variáveis nesses contextos, mas também a gente vai ver que existem outros sistemas internacionais que também podem ser consideradas como balizadores da educação brasileira e, no nosso caso, falando mais especificamente no ensino de matemática. Então, ele engloba uma diversidade de instrumentos de avaliação para monitorar e avaliar o sistema educacional brasileiro, e, no primeiro momento, isso é feito por meio de testes padronizados, né? São testes que medem o desempenho dos estudantes em várias disciplinas, e, com isso, né, ajuda a identificar lacunas, identificar falhas no sistema e também propor, orientar novas políticas públicas. Isso serve como subsídio para elaboração e monitoramento e aprimoramento dessas políticas com base em evidências, permitindo que os diversos níveis governamentais, as secretarias, avaliem a qualidade da educação praticada em cada um desses segmentos. Então, é uma proposição de políticas baseada em dados, baseada em números, baseada em evidências. E, para isso, o INEP, né, tem todo um sistema de análises estatísticas que permitam fazer essa com maior aderência, né, dos dados à realidade que, de fato, apresenta-se dentro da educação brasileira. Então, nós encontramos os documentos oficiais
que o objetivo do SAEB é avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência, ou seja, verificar se nós estamos, de fato, praticando uma educação com qualidade, se essa educação ela apresenta essa equidade na perspectiva de democratizar o acesso à educação, e também se é uma educação eficiente, né, dado que a educação pública brasileira, ela demanda altos investimentos, né, em termos orçamentários e financeiros. Então, nós temos também que pensar, nós devemos pensar na eficiência de algumas políticas públicas, né, direcionadas à área educacional, né, e o SAEB vem para contribuir nesse sentido, para verificar se o que está sendo investido está tendo reflexo na hora de medir o desempenho desses estudantes. E também com isso o INEP ele realiza um diagnóstico da educação básica brasileira. É claro que por si só este é um tema que diversos pesquisadores, diversos pensadores na educação atual brasileira têm interesse, mas também o INEP, por ser uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, tem uma equipe de especialistas e analistas que também fazem um pré-diagnóstico das políticas ou das práticas desenvolvidas dentro do Ministério, né? Mas também o INEP disponibiliza para que outros pesquisadores possam utilizar-se desses microdados e também, a partir disso, construir algumas conclusões, né, que vêm também ao encontro, né, de contribuir com a melhoria da educação pública brasileira. E é importante salientar também que o INEP se preocupa com os fatores que podem estar atrelados aos desempenhos dos estudantes nas provas em larga escala, né, como, por exemplo, o próprio SAEB. Então, é muito comum para o INEP e para os pesquisadores interessados na área estudar os fatores associados, né, quais são aquelas características, aquelas variáveis quantitativas, categóricas, que têm impacto, que exercem alguma influência, né, tanto influência técnica, pensando na estatística, como também uma influência mais teórica, pensando numa influência teórica do assunto, né, se há uma relação direta entre essas variáveis, porque tudo isso pode ser considerado como sendo um balizador na hora de melhor conduzir, na hora de melhor aplicar e desenvolver os testes padronizados. Então, além do desempenho nos testes do SAEB, o SAEB ele tem bastante influência, inclusive é uma parte constituinte da fórmula do cálculo do IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, que é mais popularmente conhecido, né, tanto no âmbito educacional e principalmente para a comunidade de um modo geral, né, para a sociedade externa de um modo geral. Porém, para a composição, né, do índice IDEB, além do SAEB, se considera as taxas de aprovação, de reprovação e também de abandono, né, e tudo isso é obtido pelo próprio censo escolar. Então, o censo escolar, ele monitora, ele registra, ele guarda consigo, né, ele mantém os registros de alunos, registros de escolas, de município, e, de certa forma, ele se utiliza dessas variáveis, né, que estão ali no seu banco de dados para propor, né, para se pensar novas estratégias para que se tenha, né, uma média de desempenho no SAEB melhor, para que as taxas de aprovação subam e para a mitigação, né, das taxas de reprovação e também de abandono, afinal, não é interesse de ninguém, né, que as crianças abandonem ou saiam das escolas por motivos diversos. O SAEB ele existe desde os anos 90 e de lá para cá ele passa por diversas adaptações, né, sejam de ordens teóricas, né, compreendendo a forma de educação praticada pelos diversos governos que passaram ao longo da história aqui no nosso país, no nosso Brasil, mas também incorporando as políticas, né, que foram sendo desenvolvidas e foram sendo entregues à população.
e não somente as políticas, mas também os documentos, né, norteadores que dão o rumo também para os nossos currículos, o rumo para a educação, né, de um modo geral, como, por exemplo, a BNCC. Então, nas últimas edições do SAEB, a gente já verifica, né, alguns avanços no sentido, assim, de se adequar àquele contexto de competências e habilidades que a BNCC propõe. Então, quais são os segmentos educacionais que o SAEB está interessado em avaliar? Bem, basicamente, os três segmentos, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil, escolas públicas e privadas que têm um convênio com o poder público, né? As, as turmas de segundo, quinto e nono anos do fundamental, tanto de escolas públicas e privadas, e também as turmas de terceiro ano do ensino médio e, em alguns casos, também as quartas séries do ensino médio, tá? De escolas públicas e privadas. Então, são todos esses segmentos que o SAEB está interessado em avaliar. Isso se tratando de segmento educacional, porque nem todas as turmas, nem todas as escolas participam do SAEB. Tem alguns critérios também de escolha, né, dessas escolas que vão participar dos testes padronizados. Então, por exemplo, escolas muito pequenas, que têm menos de 10 alunos matriculados nas séries avaliadas, escolas ou turmas que apresentam apenas estudantes público-alvo da educação especial, escolas indígenas, onde não se fala a língua portuguesa, e também as turmas do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, do Magistério e também as multisseriadas. Então, toda essa gama, né, de turmas e escolas que apresentem essas características também não são avaliadas pelo nosso SAEB. E quais são os instrumentos que o SAEB usa para compor a sua base de dados? Bem, nós falamos, né, que tudo parte a partir do censo escolar, né, que são aqueles registros, todos aqueles casos, todas aquelas matrículas que os secretários e diretores de escola enviam, fornecem ao Ministério, né, que representa o seu censo da escola, e que, portanto, tem esse caráter censitário. Então, o SAEB se apropria de alguma dessas informações, né, de alguma dessas variáveis, mas também, além disso, ela cria alguns questionários contextuais, né? Como o próprio nome diz, são perguntas direcionadas aos diversos agentes que participam da nossa educação. E quem seriam esses agentes, né? Seriam os secretários municipais de educação, os diretores de escola, alguns professores de turmas e disciplinas que farão aquela prova e também os próprios alunos participantes. E, além disso, obviamente, nós temos os próprios testes padronizados, né, chamados de testes cognitivos, que são em língua portuguesa, em matemática, em ciências da natureza e também em ciências humanas. E um outro termo, né, se tratando assim de assunto, bastante comum na hora que a gente estuda o SAEB, são justamente as matrizes de referência para a construção dos itens, ou seja, são instrumentos que norteiam quais perguntas ou de que forma que as perguntas estarão nos testes padronizados. Atualmente, elas são organizadas, são pensadas de acordo com as competências e habilidades da BNCC, tá? Então, espera-se que os participantes do teste tenham desenvolvido certas competências e habilidades até a hora, né, de serem avaliadas por esses testes. Então, desde 2019, o SAEB ele vem passando por um momento de transição dessas matrizes de referências, principalmente após a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Então, progressivamente, essas matrizes estão sendo substituídas e sendo organizadas, alinhadas, de acordo com o que propõe a nossa BNCC. Essas matrizes de referência não podem ser confundidas com os currículos praticados ou propostos em cada uma das secretarias de educação. Na verdade, as matrizes são recortes de conteúdos curriculares estabelecidos para cada etapa ou ciclo escolar, de acordo com a competência e a habilidade que a própria BNCC propõe ou espera que o estudante desenvolva. Então, isso constitui uma forma, né, de deixar o teste
mais transparente, né, para aqueles que vão participar das provas e também serve como um norteador, né, para analisar o resultado dos testes que foram aplicados. Então, trouxe um exemplo para a gente do próprio documento que norteia o SAEB atualmente, bem recente, do ano de 2025, em que ele apresenta, a partir de todas as unidades temáticas da BNCC, que nós já vimos quais são, números, álgebra, geometria, medidas e probabilidade estatística, e em cima disso ele traz a matriz de referência para os eixos do conhecimento, né? Então, nesse caso, eu estou representando aqui para a gente o eixo, na verdade, de probabilidade estatística. Então, quais são as habilidades esperadas, né, e que devem nortear os itens que vão compor o teste dentro do SAEB. Nesse caso, para o segundo ano do ensino fundamental, né, que é o interesse na nossa disciplina. Então, é um eixo cognitivo, tá? Ou seja, um eixo do conhecimento acerca do objeto matemático que está sendo tratado, nesse caso, a probabilidade estatística, em que espera-se que o aluno tenha as seguintes habilidades, né? Classificar eventos entre aleatórios, né? Entre provável, pouco provável, certo, impossível, ler ou identificar ou comparar dados estatísticos expressos em tabelas e também expressos em gráficos, né? Então, tudo isso são habilidades que englobam compreender e aplicar conceitos e procedimentos, ou seja, dado aquilo que você compreendeu cognitivamente do assunto, né, espera que ele tenha compreendido do assunto, ele vai aplicar esse conceito em termos de problema da própria matemática. E além disso, né, além dessa perspectiva de aplicar o conceito e procedimento, a partir disso resolver problemas e argumentar, ou seja, trazer essa leitura, esse entendimento, essa compreensão matemática do objeto para uma realidade mais próxima do cotidiano. Então, por exemplo, representar os dados de uma pesquisa estatística ou de um levantamento em lista, tabela ou gráficos, né? Os gráficos e, logicamente, as tabelas mais simples, né? Que estejam de acordo com o nível esperado, né? Para os estudantes que estão dentro dessa matriz de referência neste exemplo. E da mesma forma, quando nós desenvolvemos alguma prova, a gente traça uma certa escala, né, que vai nos auxiliar na mensuração, né, dos resultados que nós aferimos dos nossos estudantes. Então, o SAEB também tem um outro assunto bastante debatido, né, que é a construção dessas escalas de proficiência. O documento, ele apresenta todas as escalas que são esperadas, que são utilizadas, na verdade, para avaliar o teste em si. Então, nós podemos pensar que essas escalas seriam como se fossem réguas, né, construídas, e servem de base, né, nos parâmetros estabelecidos para os itens, né, para as questões que foram aplicadas nos testes. Então, a sua posição ocupada por determinado item na escala revela, né, que os participantes que estão com proficiência acima dessa posição têm maior probabilidade de responder corretamente. E aqueles que têm uma probabilidade menor é porque representam uma proficiência baixa, né, para aquele item que está sendo aplicado. Então, só a título de exemplificação, trouxe aqui um pequeno extrato do documento norteador do SAEB, em que apresenta o nível, né, da escala de proficiência e uma descrição do nível. Então, se naquele item o estudante teve um desempenho menor do que 650, ele está alocados no nível abaixo de 1. E quais são as características para este nível, né? Então, é um nível bastante crítico, né, de que o estudante não domina qualquer uma das habilidades, né, que compuseram o primeiro conjunto de testes para essa área ou etapa escolar. E aí, a partir do momento que ele sobe, né, ele tem um desempenho maior do que 650, ele vai subindo de nível, né, que vão do primeiro nível até o nono nível. Então, para o nono nível, se ele tiver uma pontuação superior, né, a 850. Então, por exemplo, ele vai resolver, né, ele vai ter a competência de resolver questões desse tipo, né, para este item. Determinar o setor em que há mais chance
do ponteiro de uma roleta parar quando for acionada, sendo a roleta dividida em 4 setores circulares com diferentes áreas. Então, para um estudante do segundo ano do fundamental, se ele estiver trabalhando essa questão e se ele responder corretamente, né, a probabilidade do setor, do ponteiro, melhor dizendo, parar em determinado setor a partir da compreensão das áreas de cada um desse setor, é porque ele tem um nível 9, né, na escala de proficiência para aquela questão, para aquele item que está sendo analisado. E além do SAEB, que é uma parte integrante na construção do índice do IDEB, que são índices e sistemas de avaliação nacional, aplicados e divulgados a cada 2 anos, a gente também ouve sempre falar do PISA, né, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que tem um interesse também em avaliar a questão do ensino, inclusive da matemática. Participam do PISA países que compõem a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e é realizado a cada 3 anos. E o interesse do PISA são 3 grandes áreas: leitura, matemática e ciências, em todas as edições e também em todos os ciclos. Porém, a cada edição que o PISA ele é apresentado, que ele é aplicado, melhor dizendo, existe um interesse dentro desses 3 domínios, tá? Não significa que os outros domínios não farão, né, não estarão presentes no PISA, mas sim que a quantidade, a concentração de questionários estarão voltados individualmente, né, para cada um desses domínios, se for o interesse do PISA para aquela edição. Então, nesse slide, a gente tem o desempenho do Brasil no domínio da matemática dentro do PISA, nas 2 últimas edições de 2018 e 2022. Então, nós percebemos que a nossa média da proficiência em matemática, ela diminuiu, né, entre 384 em 2018 para 379 em 2022. E de maneira igual também a média, né, da OCDE, dos países que participaram, também diminuiu, como você pode também observar. Porém, né, em termos de posição, em 2018 o Brasil estava no ranking entre 69 e 72, porém nós melhoramos, né, em 2022 no ranking geral, agora de 62, entre 62 e 69, né? Então, significa dizer que alguns países tiveram um desempenho, né, muito pior do que o Brasil e saíram da nossa frente, né, vamos assim dizer, no ranking em 2022. Então, por mais que não seja uma prova desenvolvida nacionalmente, mas de maneira internacional, com países que compõem um certo bloco, uma certa organização mundial, mas que também é um importante balizador para as nossas políticas, né? E por mais que não seja aplicado, né, exclusivamente nas séries iniciais, elas podem nos dar um grande direcionamento, né, de que matemática é essa que nós estamos desenvolvendo nas nossas escolas, na nossa educação pública. E também nós temos o TIMSS, Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências. É um estudo que foi desenvolvido, que vem sendo desenvolvido desde o ano de 95, e o Brasil entrou bastante recentemente nesse estudo, né, colaborando também com o estudo, deixando, né, que seus estudantes, né, permitindo que seus estudantes participem dessa prova em larga escala. Os interesses do time são justamente o desempenho em matemática e ciências do 4º e 8º ano do ensino fundamental, e ela é aplicada a cada 4 anos, tá? Sendo organizada pela Associação Internacional para a Avaliação do Desempenho Educacional, o Instituto IEA. Então, de maneira semelhante ao que nós temos no SAEB, as matrizes de referências com base em competências e habilidades da BNCC, o TIMSS também apresenta as suas matrizes de competências. Então, por ser um estudo internacional, ele propõe, ele aplica a prova e aí ele mensura, ele analisa se o país está apresentando as competências para determinados conteúdos e também
quais são os processos cognitivos de pensamento que os estudantes estão mobilizando ali ao responder corretamente ou incorretamente determinados itens e determinadas questões. Então, é um estudo bastante incipiente em nível nacional, mas que também é bastante promissor, né? Porque é mais um instrumento, é mais uma forma da gente comparar e avaliar a nossa educação brasileira. Então, a nível de conclusão, né, é importante que nós, professores em ação, que já estamos na atividade docente, professores que estão em formação, que logo, logo iniciarão as suas trajetórias nas escolas brasileiras, é importante que nós conheçamos um pouco dos programas e projetos que estão sendo desenvolvidos. E também formas, né, para as quais esses projetos e programas são avaliados, né, em termos de efetividade do alcance dessa política pública. Então, tudo isso acaba de maneira direta ou indireta afetando, né, influenciando a nossa prática docente e também podem nos inspirar a promover novas estratégias de ensino que promovam essa melhoria contínua da qualidade educacional e também tragam um ensino de matemática mais significativo, mais contextualizado, mais democrático, que inclua a todos. Então, por hoje é só. Dessa forma, nós encerramos as videoaulas do nosso terceiro módulo. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, e nos vemos na nossa próxima videoaula, no nosso próximo módulo. E até lá!